Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos falar de música autoral e o projeto Trevo de Som, que tem mais uma edição em Porto Alegre. Tem ainda um bate-papo com a Daniele Zil, da Companhia del Puerto, sobre a mostra de processo flamenco e imaginário que mais vai ter no programa do Miss. Sim, Nilton, hoje a gente tem a presença da poetisa Alice Ruiz, que está em Porto Alegre para uma oficina de haikai na aldeia e para o pré-lançamento do Festipoa Literário. A gente confere também a nova exposição da Fundação Iberê Camargo e começamos com fotografia. Até sexta-feira é possível visitar na Câmara de Vereadores a exposição do 14º concurso Cioma Breitman de fotografia. Confira aí. São 44 imagens em preto e branco de Porto Alegre. Os trabalhos de fotógrafos profissionais e amadores atenderam ao tema O Cotidiano Invisível de Porto Alegre. O concurso Cioma Breitman de fotografia foi criado em 1996 por sugestão do ex-vereador e ex-prefeito João Antônio Dibbe, para homenagear o fotógrafo nascido na Ucrânia, mas que viveu a maior parte do tempo em Porto Alegre, onde mantinha seu ateliê. Costumava fotografar principalmente em preto e branco, divulgando a capital gaúcha no mundo inteiro por meio de seu trabalho, que recebeu diversos prêmios internacionais. O primeiro lugar na categoria Foto Digital foi para Pedro Antônio Aires Neto, autor da obra A Vida Gritando nos Cantos, feita na Praça da Matriz. Na categoria Foto Convencional, obtida em película, o primeiro lugar ficou com Silvana Pacheco Lemos, autora da imagem Trapiche, clicada na Ilha da Pintada. De 18 a 22 de maio acontece a 9ª edição do Festipoa Literário e nesse feriadão tem evento preparatório e um pré-lançamento com a poeta Alice Ruiz. Ela ministra uma oficina sobre haikai e autografa 2 livros lá no Espaço Aldeia. Olá, Alice, tudo bem? Tudo bom. Começamos falando então sobre essa oficina, né? O haikai já é conhecido de algumas pessoas, mas tem a necessidade de conhecer bem o estilo antes de chegar lá e fazer a oficina? Não, pelo contrário, não precisa saber nada, não precisa nem ser poeta. Basta ter afinidade, querer conhecer. E, olha, a minha experiência desde 90, que eu dei a primeira oficina, é que sempre alguém sai fazendo pelo menos um. E alguns se descobrem poetas e fazem um monte. E quem não acontece nada disso, pelo menos vira melhor leitor, entendendo muito mais o processo. Bom, e como é que é esse processo de construção de um haikai? É uma oficina. Leva umas 10 horas a oficina, mas tudo bem. O haikai é um poema muito curto, são 17 sílabas só, e dividido em 3 versos. E o tema dele é a natureza. Sempre a natureza, só a natureza. É claro que os brasileiros já deram um jeitinho, porque o jeitinho brasileiro já é uma tradição, e alteraram isso. E tem muita gente chamando de haikai qualquer coisa em 3 versos, amorosa, ou crítica, ou de humor. Mas, na origem, não é nada disso. Além de ser sobre a natureza, é uma prática zen. Ou seja, você desenvolve atitudes internas, você vai se transformando na medida que você faz o haikai, através do zen. Porque você vai buscando a simplicidade, você vai buscando a ausência do eu, você vai buscando um outro tipo de amor, que é amor por tudo que existe ali onde está. E quando eu digo tudo que existe, é o chato do mosquito, a perda, coisas que a gente considera desagradáveis. A vida no sentido mais holístico. E para isso também tem uma questão, antes de falar um pouco sobre filosofia, né? Dentro da oficina, né? Tu já começa falando sobre essas questões da natureza, antes de pensar em como desenvolver o primeiro dia é a forma, as regras mesmo, em termos técnicos, mas principalmente esse trabalho interior, que eu na verdade, eu nem chamo Zen de filosofia, porque é uma atitude, é mais uma atitude do que passar por um critério mental. Não é através de elucubrações mentais que você chega no Zen, e sim com atitudes na vida. Uma delas é estar inteiramente onde está, como eu estou inteiramente agora, olhando para você e conversando com você.
E Alice, e esse processo que está dentro do processo de criação, de que maneira ele se estende, então, ali para o receptor, para o leitor também? No momento que você está lendo lá um haikai, essas coisas começam a também transformar o leitor, quer dizer, é um processo de um caminho sem volta, digamos. Eu acho que sim. Eu acho que à medida em que você vai sendo absorvido por essa forma, que é muito diferente do ocidental, há uma transformação interna, sim. Mas tem que haver, nesse caso específico, só o leitor que ainda não conhece o haikai, que não... eu acho que tem que haver uma pré-disposição interior, sabe, para essa paixão pela natureza. Numa oficina, uma pessoa me disse, por que não fazemos haikais ecológicos? Eu falei, porque ele é ecológico, sem o discurso ideológico. Mas é altamente, à medida em que você tem como musa a natureza, é altamente ecológico, sem ser necessário. Então, eu só contei isso porque é claro que, à medida em que você vai observando, através do haikai, a natureza é a maior mestra que existe. É claro que você vai se transformando. Bom, e falando em haikai, tu também, além da oficina de haikai, que acontece na aldeia quarta, quinta e sexta, lá na Santana, tem o lançamento de 2 livros, entre eles um de haikais, né? Pois é, O Outro Silêncio, que eu adorei ter achado esse título. Na verdade, posso... Eu vou mostrar ali a capa mas primeiro. eu quero ler o haikai que deu o título. Então deixa eu mostrar a capinha para nós aqui, valeu? Então, por favor. Porque quando eu tinha os haikais, mas eu não tinha título. E quando eu fiz esse haikai, eu falei, que bom, porque poesia para mim é isso, é um outro silêncio. E aí ele me ajudou a dar o título. Silêncio na mata, a mariposa pousa na flor, outro silêncio. E esse é um dos livros que tu está autografando num evento aí de pré-lançamento da Festa Poa Literária, Isso né? aí. Que acontece no domingo também lá na aldeia. Vou mostrar aqui para o nosso amigo índio aqui. E tem mais um outro livro sendo lançado, né, que daqui a pouco eu mostro a capa também, que é um livro que traz um universo completamente diferente no caso, né? Que é o Afrodite, quadrinhos eróticos. Exatamente. Fala um pouco para ele sobre nós. Você quer saber? Tem tanto para contar. Isso aí foram quadrinhos que eu escrevi os roteiros em final dos anos 70, começo dos 80, e eu coeditava uma revista e editava outra. Eu coeditava uma revista feminista e editava uma de astrologia, mas também com um viés feminista. Em ambas, eu desenvolvia quadrinhos, roteiros de quadrinhos, e aí vários quadrinistas desenhavam. E, para alguns, eu convidei o Paulo Leminski para fazer também, porque ele tinha que me ajudar nas despesas da casa. E esses quadrinhos, né, como é que foi o diálogo, então, com esses ilustradores? Como é que tu percebeu? Você sabe que não tinha? Não tinha, porque o roteiro, você escreve... A folha é dupla. Tem o lado do diálogo, que vai nos balões, e tem o lado da cena, que você sugere ao quadrinista. É claro que ele tem liberdade criativa, mas você já dá umas indicações ali, uma espécie de guia. E o editor-chefe da parte de quadrinhos, o Cláudio Seto, é que distribuía para os quadrinistas e ele orientava. Então, lamentavelmente, eu não tive contato com os quadrinistas dessa antologia, vamos dizer assim, porque... Mas eu acho que estão todos aí, eu acho que não... porque o Seto fazia esse papel, com exceção da Marília Guasque. Tem trabalho que eu fiz com a Marília Guasque, que ela desenhou, e meio que foi o começo da história dela como quadrinista. E aí sim, não eram 2 mulheres, era meio inovador isso, não tinha muita mulher quadrinista. Vocês vão ver no livro, por exemplo, que a parte visual é muito mais erótica do que a do texto, dos balões. E muito mais desses traços feitos por homens. Então, vou lembrar aqui, tudo que acontece
com a Alice Ruiz nesse feriado durante aqui em Porto Alegre. Quarta, quinta e sexta, oficina de Haikai na aldeia. Quinta, sexta e sábado. Ah, é? Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, na aldeia, na Rua Santana 252. E também o lançamento do Festival, pré-lançamento do Festival Literário, no domingo, às 19 horas, na aldeia também. Já que tu me corrigiu no ar agora sobre a data, eu vou aproveitar e pedir para tu fazer uma outra correção que tu fizeste em off, fazendo no ar agora também sobre o poetisa e a poeta. Por favor, Alice, fala aí qual é a diferença. Tu é poeta e não poetisa, por quê? Porque eu acho que a palavra poetisa dá uma enfraquecida no que se faz. Você fala poetisa, dá a impressão que está falando só de flor, de nuvem, de borboleta. E nós, as mulheres, estão discutindo questões essenciais, fundamentais, viscerais. É poeta. Quem faz poesia é poeta. Aliás, termina com A. É uma palavra feminina. Se os homens ficarem muito incomodados quiserem muito separar, deixar claro que é homem ou não mulher, eles que mudem para poeto. Excelente. Não é? Uma boa proposta disso. Obrigado pela tua presença aqui. Bem, Estação Cultura faz um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos saber detalhes sobre a exposição Diálogo no Tempo, com charges políticas de Iberê Camargo. Tem também um bate-papo com a Bia Tabert e Jéssica Berdê sobre o projeto de música autoral Trevo de Som. Mas antes do intervalo, elas tocam ao vivo aqui no palco do Estação Cultura, por favor. Não sei quanto tempo levou, sarandeando verões, primaveras a dois, pra depois esquecer um puro amor que nunca nasceu de flor. Não vi de que lado saí, se ganhei ou perdi, me cansei de pedir pra depois esquecer um falso amor que nunca valeu por nós. De tanto esperar cheguei, de tanto ficar me fui, de fazer feliz chorei, de não ser daqui voltei, de só dar amor corri, de não escrever morri, de não procurar achei, de sentir a dor sorri. Não vi de que lado saí, se ganhei ou perdi, me cansei de pedir pra depois esquecer um falso amor que nunca valeu por nós. É tolice pensar, renascer, religar e querer replicar a voz. De tanto esperar cheguei, de tanto ficar me fui, de fazer feliz chorei, de não ser daqui voltei, de só dar amor corri.
Estamos de volta agora para falar de dança. A Companhia del Puerto realiza sexta-feira no Teatro Arena a mostra de processo flamenco imaginário, e a montagem é dedicada às crianças e tem estreia prevista para o mês de junho. A Daniela Zil assina a concepção do espetáculo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Esse é o primeiro trabalho da companhia dedicado ao público infantil? Sim, Newton, a gente está nos lançando esse desafio, a gente tem noção da dificuldade que é produzir um espetáculo para o público infantil, que é um público muito exigente e muito original, né? Eles são autênticos. Então, a gente achou que seria interessante, a trajetória da Del Puerto já tem 17 anos, né? Desde a época da Andréia até o pós-Andréia, né? A gente deu continuidade a esse projeto, tu sabes. E a gente achou que seria interessante essa incursão nesse universo infantil nesse momento. E além de conceber um espetáculo, tem uma série de outras maneiras de fazer com que esse público entre dentro da história, né? Estão fazendo outras ações além de simplesmente trazer o espetáculo, né? Exatamente, Gabriel. Na verdade, esse projeto está subsidiado pelo edital do Teatro de Arena, de pesquisa em artes cênicas. Então, ele é justamente um projeto de pesquisa, né? O resultado final é um espetáculo, é uma produção cênica, mas essa pesquisa implica em a gente desconstruir um pouquinho, né, esse formato que a gente já tinha tão concreto para a gente, colocar ele dentro de uma perspectiva mais lúdica, mais onírica, mais brincada e trazer ele de volta para o flamenco. Então, trazendo as crianças para o universo flamenco, né? Mas a gente não quer que elas... O flamenco, por si só, a gente já acredita que ele é muito influente e as crianças se interessam muito por ele naturalmente, mas a gente queria que ele fosse brincado, a gente queria que ele fosse realmente lúdico. Então, a gente precisou se desconstruir, se desmontar um pouco, e para isso a gente conta com uma equipe incrível. O Denis Gosch está na direção cênica, a gente tem a Juliana Prestes na criação coreográfica. A gente está vendo imagens de um dos últimos espetáculos da companhia, Isso. Que chama Las Quatro Esquinas. Uhum. E aí a gente tem um pouco a ideia de como é o trabalho, né? E nesse contato com a criança, vocês, agora nessa mostra de processo que vai ter na sexta-feira, vocês vão ter um público infantil também ali para poder fazer esse diálogo? A mostra é aberta ao público, a gente tem divulgado bastante, gostaríamos muito de contar com a presença do público infantil na mostra, embora ela tenha um caráter mais de apresentação do projeto, claro. Nós vamos contar com um pequeno momento, assim, de apresentação cênica, digamos assim, e o restante da mostra vai ter a participação do Antônio Rabadan, que vai falar um pouco sobre a concepção dos figurinos, a gente vai falar um pouco também sobre o projeto. Seria bem interessante que as crianças já estivessem lá. Mas como vai ser às 19 horas, guris, então eu não sei exatamente se é um horário assim ideal para a criançada, né? Uhum. E a gente quer alcançar crianças assim, das menorzinhas às maiorzinhas. É um espetáculo para todas as crianças e para a família também, né? É um espetáculo, a gente quer sempre, né? O projeto da Companhia del Puerto é esse, é sempre formação de público, mas esse em especial, né? Tem um espaço bem interessante que é o palco do Arena, né? Que é diferente do... Normalmente aquele palco italiano, vocês vão estar no centro sendo observado por todas as pessoas. Na verdade, a gente vai ocupar o ambiente todo. Não posso contar muito. Mas a gente vai estar, assim, ocupando todo o ambiente do Teatro de Arena, inclusive a própria Arena. Bom, então lembrando que a mostra de processos flamenco imaginário acontece sexta-feira às 19 horas no Teatro de Arena, ali na Borges de Medeiros, 835, Importante né? dizer que a entrada é franca. A entrada é franca. E os lugares são limitados. O Teatro de Arena tem em torno de 100, 110 lugares. Então, a gente pede que o público chegue com antecedência de 1 hora e aí haverá liberação de senhas. Daniela, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço, sempre. Bem, e agora artes visuais, charges políticas de Iberê Camargo estão na mostra Diálogos no Tempo, nova exposição na Fundação Iberê Camargo, e a nossa equipe conversou com a curadora Angélica de Moraes.
esses trabalhos são basicamente focados nos anos 80. Por que nos anos 80? Porque foi o período que eu tive a oportunidade de conviver com o Iberê Camargo. Então eu acho que a gente fala melhor ou trata melhor das coisas que a gente conhece de perto. E eu tive a oportunidade de ver o Iberê trabalhando, fazendo muitas dessas telas, e ele próprio me falando sobre esses trabalhos, e a gente conversou diversas vezes, eu fiz muitas entrevistas com ele nesse período em que eu morava aqui em Porto Alegre e tinha a oportunidade de conviver com ele. Foi quando ele veio, né, se radicou novamente em Porto Alegre. Se tem uma percepção mais adequada da obra, talvez, para propor ao público essa visão mais próxima, mais intimista, porque é essa a visão que eu tive desse período. Então, daí porque os anos 80. Né? E também é um período em que o Iberê resolve retornar à figura humana, coisa que ele não estava, até aquela época, tinha abandonado. Ele tem uns trabalhos de charge que vão ser expostos pela primeira vez e que mostram o Iberê como um homem da sua época, ou seja, uma pessoa que comentou e participou de muitas coisas dessa época que ele viveu. No caso específico, o que eu selecionei? Eu selecionei charges que ele fez numa época muito conturbada do Brasil, que foi a época que teve a campanha das diretas já, e depois teve o impeachment do Collor. E teve também, e tem, né, endemicamente no Brasil, a questão da corrupção. O Iberê dizia o seguinte, que ele fazia charge porque eram questões contingenciais, de contingência, de momento, né? E que a pintura ela se pretende de uma permanência maior, né? Então, quer dizer, um assunto da sua obra, da obra do Iberê, a obra artística do Iberê, ela remete a uma permanência. A charge era um comentário ao pé da página, uma conversa, uma coisa completamente, digamos assim, livre, né? Livre e sem compromisso. Ele não considerava que as duas coisas fossem da mesma esfera, são de esferas completamente diferentes, mas, evidentemente, no momento que um artista da estatura do Iberê, com o desenho que o Iberê tem, lógico que quando ele vai desenhar uma charge, ele vai carregar essa experiência que ele tem de desenho para a charge. Mas a charge não é obra de arte. A obra enfim, é um desenho, podemos considerar eventualmente uma derivação, mas eu acho que ele próprio não gostava de considerar uma obra de arte e eu não gosto de trair o artista. Bia Tabert e Jéssica Berdê são as nossas convidadas fazendo música ao vivo aqui no Estação Cultura de hoje. Elas que participam sábado da 7ª edição do projeto Trevo de Sons, dedicado à música autoral. E mais uma vez, pintando a música autoral como tema aqui na cidade de Porto Alegre e juntando um grupo de pessoas que já tem batalhado por isso, né, Jéssica? Ou Bia, tanto faz. Qualquer um de vocês duas. Sim, esse projeto ele começou no ano passado, né? A gente já está com uma caminhada de 7 edições, então já é uma coisa boa para a cidade, porque também abre novos espaços, e também uma coisa boa para os próprios compositores, que é um novo espaço de encontro para a gente se reunir, tocar as músicas que a gente gosta, fazer amizades também, então fazer contatos é o melhor. Pensado de uma forma coletiva também, de uma certa forma. Pelo menos a pessoa começa a se juntar e começa a agregar para cada um, e em cada edição vai pintando mais gente, vai formando um núcleo maior, isso? Essa é a ideia.
A gente, a cada edição, junta o pessoal que participou das edições anteriores para fazer junto, para tocar as músicas entre nós. Não só chamar, além de chamar, claro, outros convidados, né? Mas também tem essa parte da gente fazer junto, que é a parte que a gente preza bastante no trevo. A gente fala que o trevo de sons é a sorte do encontro, né? É a sorte de estar com gente querida, gente que faz música, gente que está interessado em arte, né? Nesse caso, as composições nossas mesmo. Né? Bia, quem que vai estar participando, então, desta 7ª edição? Os convidados dessa edição são o Ricardo Cordeiro, compositor, cantor, violonista, e a Fernanda Copati. Além dos convidados, tem a gente, eu, a Bia, Duda Fortuna, Luciano Kunzler, Vini Cordeiro, Luana Fernandes e a Raquel Leão, para fazer um momento junto ali. Tem o Lico também nessa história. O Lico, mais os que chegarem, né? Os que chegarem, que são os que já participaram de outras edições. Então, são sempre convidados, sempre bem-vindos, e a gente sempre vai abrir espaço para essas pessoas também que já participaram. Então, essa é a ideia. A ideia é se encontrar e é agregar. A ideia de quem queira participar, chegar lá, conferir, também conversar com vocês lá também, uma maneira de também estar somando, agregando, já que a gente tem muita gente fazendo trabalho autoral em Porto Alegre, né? É verdade. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui, Jéssica, Bia. Lembrando, então, que o show, esse projeto, né, Trevo de Sons, acontece no sábado, a partir das 9 horas da noite, lá no Carmelita Bar, Travessa do Carmo, número 54, Cidade Baixa. É isso, Domício? Isso aí, Newton Silva, e o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, às 1h15 da tarde, com reprise às 8 da noite. Nós estaremos ao vivo, mas estaremos aqui, sim. E com a música das meninas, a gente encerra o programa de hoje. O sol já nasceu tantas vezes que eu esqueci de contar quanta água rolou e o vento soprou, mas não te tirou do lugar. Que enfeitei com ladrilhos e escondi por temer que alguém o encontrasse e ocupasse o espaço que só cabe a você. E quando penso em te deixar, quando não posso mais chamar, eu te amo mesmo assim. E quando penso em te esquecer, quando não posso mais te ter, Eu te tenho mesmo assim. e passam 1000 longas horas, e passam 1000 longas horas, E aí está você, do entardecer ao pôr do sol. E passam 1000 longas horas, e passam 1000 longas horas. Como insisto em lembrar que te esqueci.
me chamar, eu te amo, mesmo assim. E quando penso em te esquecer, quando não posso mais te ter, eu te tenho, mesmo assim. E passam 1000 longas horas, e passam 1000 longas horas, e aí está você, do entardecer ao pôr do sol. E passam 1000 longas horas, e passam 1000 longas horas, como insisto em lembrar que te esqueci.